No processo de autoconhecimento, a gente vai reconhecer essas emoções e, mais do que reconhecer essas emoções, aceitar que elas existem. E aceitar as nossas sombras, aceitar as nossas dificuldades, aceitar o nosso processo, tudo isso faz parte de ser quem nós somos, de aceitar por inteiro quem nós somos. E nos aceitar por inteiro significa aceitar quem a gente é, mas mais do que aceitar quem a gente é, significa aceitar aquelas partes sombrias e as nossas partes luminosas, porque a luz e a sombra, elas nada mais são do que as pontas de uma mesma linha, ou seja, a gente tá o tempo todo dentro dessa mesma linha entre as nossas luzes e as nossas sombras. E mesmo a gente tendo autoconhecimento, as nossas luzes, elas podem cada vez mais ser mais amplas, assim como as nossas sombras. E quando eu digo ampla, significa a gente pode ter mais conhecimento e consciência das nossas luzes e utilizar elas com maior sabedoria e maestria. Assim como a gente pode também reconhecer as nossas sombras e utilizar essas sombras como um potencial para expandir a nossa luz. Então, se a gente é o tempo inteiro essa dinâmica entre as nossas luzes e as nossas sombras, a gente precisa entender o que são as nossas sombras, porque é impossível a gente ir para um lugar de luz, de expansão, de sabedoria, se a gente não quiser encontrar e se conectar com as nossas sombras. Mas o que são, né, as nossas sombras? Você sabe o que são as nossas sombras, Eudes? Nossos problemas, nossos medos, essas paradas assim. Uhum. Eu nem te introduzi, né? Você nem deu oi aí pra galera. E aí, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos ao Papo Iluminado no Projeto Farol. Você não tá se filmando hoje, né? Ah, é verdade, hoje eu esqueci Cadê de me você? filmar. Olha aí. Vou ficar só uma voz, vou ficar só A voz do curioso. além, Eudes, a voz do além. Então, então a gente não tem como ser, né, mais luz, a gente não tem como expandir e evoluir se a gente não reconhecer as nossas sombras. E as nossas sombras, elas vão se apresentar na nossa vida por bem ou por mal, ou seja, se a gente ficar reprimindo, renegando, não aceitando, a vida vai trazendo aquelas situações inesperadas, aquelas situações, uma cirurgia de emergência, um assalto, um roubo, um término, um divórcio, alguma coisa que vai chacoalhar, né, as nossas estruturas ali acomodadas e vai dizer, pá, olha pra cá que você não tá olhando, e enquanto você não olhar, você não vai dar o próximo passo. Então, as sombras, elas se apresentam o tempo todo na nossa vida e a gente vai oscilando, né, entre essas energias expansivas e essas energias retraídas. Então, assim como as ondas do mar e os ciclos das luas, né, que expande, né, como a lua cheia tem o seu ápice e depois a gente vai para a lua nova, a gente tá no mesmo ciclo, a gente tem esse ritmo da vida que é o ritmo de expandir e como é que fala? Retrair. Então, o nosso coração o tempo todo ele bate nesse ritmo. A gente tem vários ciclos, né, na natureza que vão trazendo essa expansão e retração pra gente. E essa expansão e essa retração, elas podem ser referidas também como a nossa luz e a nossa sombra. Ou seja, tem horas que a gente tá na nossa expansão, vivenciando as nossas luzes, né, aqueles dons que a gente tem, nossa sabedoria, aquela parte que as coisas estão dando certo, fluindo, acontecendo. E de repente a gente vai, quando a gente chega no ápice dessa energia, a gente vai começar a retrair, diminuir essa energia de luz até a gente chegar de novo num lugar escuro, um lugar de sombra, um lugar sem luz, que é o lugar da lua nova, né? O lugar da retração. E aí, no momento que a gente chega nesse lugar de retração, a gente vai entrar em contato com as nossas sombras. E aí, essas sombras vão permitir com que a gente se conheça um pouco mais, entenda, aceite, né? Ou não, mas sempre vai fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos, nos conheça um pouquinho mais, e nesse se conhecer um pouquinho mais vai permitir com que a gente consiga evoluir para a gente poder expandir outra vez, né, numa espiral evolutiva. Então a gente sempre vai estar subindo, evoluindo, né, crescendo. Você quer falar alguma coisa? Não, tô prestando atenção. E aí a gente vai expandindo e evoluindo. Então a gente nunca volta para o mesmo, para a mesma retração no sentido de tô tendo um problema hoje, seja ele financeiro, amoroso, profissional, a gente nunca volta para uma retração
anterior. Então, a nossa retração atual, ela é sempre mais evoluída do que a retração passada, porque a gente está evoluindo em espiral. E a nossa expansão, né, quando a gente chega no ápice da energia da lua cheia, a gente também vai estar numa expansão maior do que a anterior, ainda que a nossa mente traga, nossa, nunca tive tão mal, nunca tive tão ruim. Se a gente for observar nossos padrões, né, de compreensão daquilo que a gente sente, a gente vai entender que a gente tem mais ferramentas para lidar com aquelas emoções, e aí a gente vai entender que a nível evolutivo, ou seja, de aprendizado e condução das nossas próprias emoções e energia, a gente já tá num degrau acima. E assim a gente vai evoluindo, assim como nós seres humanos, a natureza, as energias ao nosso redor também evoluem a partir desse princípio do ritmo, esse princípio da expansão e da retração.